Olá, eu sou o Zé Eduardo, estamos na nossa disciplina Planejamento Estratégico, no nosso quinto módulo, na nossa quinta videoaula, e nesse momento nós vamos falar sobre a implementação do planejamento estratégico. Nós abordamos vários pontos anteriormente, definições, conceitos, o que é o planejamento estratégico, como que nós construímos o planejamento estratégico, e uma vez construído o planejamento estratégico, uma etapa importantíssima é efetivamente a execução, a implantação do plano estratégico. E nós começamos pelos objetivos estratégicos. Então, o que é o objetivo estratégico? Como que nós tratamos? O que deve acontecer em relação aos objetivos estratégicos? Então, quando nós pensamos em estratégia, a estratégia mostra o caminho a ser seguido. Então, qual é o caminho? Para onde nós estamos indo? Mas para a gente saber se nós estamos indo, em que velocidade, em que intensidade, nós precisamos de objetivos e nós precisamos de metas. Então, o objetivo identifica onde se deseja chegar para determinadas situações e a meta é a mensuração e delimitação do prazo para nós alcançarmos o objetivo. Então, nós temos um objetivo, o objetivo estratégico, constituído no planejamento estratégico, e as metas normalmente estão atreladas a tempo, a um espaço de tempo, e em determinado período de tempo nós temos que ir buscando alcançar as metas, para no final desse período a gente conseguir alcançar o nosso objetivo final. Então, qual que é a ideia? Por que nós estabelecemos os objetivos estratégicos? Quais são os propósitos de estabelecer os objetivos estratégicos? O objetivo estratégico, ou os objetivos estratégicos, eles convertem a visão em metas específicas de desempenho. Eles criam parâmetros para acompanhamento, para nós acompanharmos o desempenho. Evoluímos ou não evoluímos? Evoluímos em que intensidade? Precisamos acelerar mais? Precisamos fazer novas ações? Estamos conseguindo caminhar ou não? Então, esses são os principais propósitos quando nós estabelecemos os objetivos estratégicos. E quando os objetivos estratégicos são bem declarados, são bem formulados, eles devem ser quantificáveis e mensuráveis, e devem conter um prazo para a realização. Então, coisas genéricas, possibilidades genéricas, são de pouca utilidade em planejamento estratégico. Nós precisamos estabelecer os objetivos, nós precisamos quantificar, nós precisamos mensurar e nós precisamos ver esse desempenho, essa quantificação, essa mensuração em um período de tempo, em determinados marcadores no tempo. Nós temos dois principais, mas não limitados a, tá? Nós temos objetivos, esses são os principais de novo, mas não limitados a esses. Nós temos objetivos financeiros e nós temos objetivos estratégicos ou mercadológicos mercadológicos. Os financeiros, eles têm foco em melhorar o desempenho financeiro da empresa, melhorar o EBITDA, melhorar as margens, enfim. E os objetivos estratégicos ou mercadológicos, eles procuram obter resultados focados em melhorar a vitalidade competitiva da empresa e a posição de negócio futuro. Aumentar a minha participação de mercado, meu market share, conquistar novos clientes, conquistar novas fatias de mercado. Aqui nós trazemos alguns exemplos de objetivos financeiros. X% de aumento no faturamento anual, X% de incremento anual em lucro após impostos, aumento anual de dividendos, margem de lucro, percentual de retorno sobre o capital empregado, valor aumentado para o acionista, vínculo forte à avaliação de crédito. Enfim, nós temos vários exemplos. E, linkando esse nosso módulo de planejamento estratégico com vários outros que vocês tiveram no MBA de vocês, alguns dos módulos das disciplinas que vocês tiveram foram exatamente disciplinas de finanças. E lá vocês trabalharam com muitos indicadores financeiros. Vocês tiveram oportunidade de ver, de conhecer, de ter acesso, e aqueles que vocês observaram lá, várias empresas adotam 1, 2, 3 ou vários desses objetivos financeiros. Tá? Nós temos também exemplos de objetivos mercadológicos. E também vocês tiveram disciplinas de marketing, nós falamos alguma coisa também lá na nossa disciplina de inteligência de mercado. Então, quais são os objetivos? Eu quero ganhar X% de market share, ou eu quero ser o líder em clientes, de ter a maior participação de mercado, eu ser a referência em participação de mercado,
conseguir menor custos globais do que os concorrentes, ultrapassar os principais concorrentes no desempenho do produto, qualidade ou serviço. Enfim, são vários os exemplos de objetivos mercadológicos que nós podemos ter. Esses objetivos, né, serão maiores, menores, mas estarão diretamente atrelados, relacionados à minha visão, à minha missão, aos meus pontos fortes, às oportunidades e ameaças de mercado. Então, por isso que nós estudamos aquelas coisas todas anteriormente, que é contrassenso, né, nós definirmos objetivos se o ambiente, se o microambiente, o macroambiente não estiver favorável, se nós não tivermos ideia, tivermos noção que esses objetivos são alcançáveis. Então, os objetivos, né, eles têm que ser derivados, eles têm que ser baseados nas etapas anteriores, nas análises anteriores que nós fizemos. Então, é a visão do todo, é a visão integrada, é a visão consolidada do nosso planejamento estratégico, tá? Então, baseado no que nós vimos anteriormente, nós vamos desenvolver, então, os nossos objetivos, e para que esses objetivos sejam alcançados, né, nós precisamos estabelecer os planos de ação. Então, o que são planos de ação, né? Planos de ação é o seguinte: nós criamos o objetivo, ou nós temos os nossos objetivos, o que nós precisamos fazer para nós alcançarmos esses objetivos traçados? Pois bem, então, uma vez definidos os objetivos estratégicos, as metas, nós precisamos de fazer isso acontecer. Nós precisamos garantir que esses objetivos serão alcançados, que as metas serão alcançadas, e, portanto, nós precisamos de fazer uma série de ações. Nós precisamos, então, estabelecer o plano de ação. Uma boa ferramenta para nós pensarmos no plano de ação é a ferramenta conhecida como 5Ws, 2Hs. Os Ws e os Hs, né, da tradução em inglês, mas, né, em português significa o quê? Nós precisamos criar, e normalmente, às vezes tem até software para isso, tá, adequado para isso, mas uma simples planilha Excel, uma tabela no Word, é suficiente para a gente utilizar, para a gente implementar os 5W, 2Hs. Então, temos os objetivos, temos as metas, né? Então, quais são as ações, o que nós vamos fazer para nós atingirmos esses objetivos e as metas? Então, nós teremos vários o quês. Para esses o quês, né? Por que nós temos que fazer a ação A, a ação B? Quando que nós iremos fazer essas ações, para cada ação, com tempo diferente? Como que nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Quem irá fazer e quanto isso irá custar? Então, às vezes, para algumas ações, para alguns, né, para alguns o quês, às vezes nós não temos todos os outros Ws ou Hs, né? Então, às vezes, a gente pode fazer isso de forma resumida. Mas essa ferramenta, os 5Ws, 2Hs, é uma ferramenta muito utilizada, muito adequada e que nos ajuda a efetivamente colocar o trem nos trilhos, a começar a implementar o nosso plano de ação, o nosso planejamento estratégico, que, em última instância, é o que realmente importa. Então, esse é um ponto importante. E aí, então, nós, usando, né, as ações, o plano de ação que nós fizermos, que nós desenvolvermos, nós agora precisamos ir a campo, nós precisamos implementar o nosso planejamento estratégico, o nosso plano estratégico, e uma vez implementado, nós precisamos avaliar as estratégias, né, os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas ações. Então, nós precisamos fazer avaliação disso constantemente. E uma questão chave, né, para o sucesso de uma estratégia é a implementação, tá? Podemos perguntar para qualquer um, em qualquer empresa, em qualquer situação, num processo de planejamento estratégico, qual é a parte mais difícil? O que é mais difícil num processo de planejamento estratégico? Não tenho dúvida que 100% das pessoas inquiridas, elas irão responder que a implementação do planejamento estratégico é a parte mais difícil, é a parte mais, digamos assim, e muitas empresas falham nesse processo, nessa etapa do planejamento estratégico, né? Então, e o outro ponto é a avaliação estratégica. O que é a avaliação estratégica? É o processo pelo qual se comparam, né, os objetivos pretendidos com os resultados alcançados pela estratégia. Então, falamos que iremos alcançar 30% de market share no período de 1 ano. Então, esse era o nosso objetivo, e as metas para isso, e as ações para isso. Ao final desse 1 ano,
Nós alcançamos isso? Ou, às vezes, nós nem precisamos esperar o final do ano, né? Nós não precisamos esperar o período vencer para nós sabermos ou para nós avaliarmos que nós não conseguiremos alcançar esse objetivo ao final desse período. Né? Então, a avaliação é importante. E essa avaliação, né, nós, quando estamos fazendo a avaliação estratégica, em geral, né, nós utilizamos 3 critérios para sabermos, né, se nós estamos indo bem, indo mal, se nós precisamos ajustar, se nós precisamos acertar, o que nós precisamos fazer. Então, quais são esses critérios? Né? A consistência interna, né, é um dos pontos que nós avaliamos, a consistência com o ambiente e a adequação dos recursos disponíveis. Então, o que nós estamos propondo internamente, nós temos, né, competência, capacidade para isso, o ambiente permite que nós desenvolvamos isso, e nós temos os recursos adequados disponíveis para nós fazermos isso. Então, são 3 critérios importantes aí no nosso processo de avaliação estratégica, tá? Então, o que nós precisamos fazer, né, no processo, ainda continuando o processo de avaliação estratégica? Nós precisamos rever constantemente o que foi implementado e decidir, né, os novos rumos do processo. Nós mantemos o que está em curso, ou nós precisamos de fazer alguma modificação, alguma mudança, né? Então, o que nós implementamos nós estamos tendo sucesso, ou nós temos que rever o que não está funcionando e readequar, e repensar, e remodelar. Por isso que eu já disse algumas vezes nessas nossas videoaulas, reforço aqui, e é um ponto fundamental. Estratégia é dinâmica, estratégia é um processo de todos os dias. Estratégia tem que estar no sangue, tem que estar no suor, na transpiração, no dia a dia, de toda a organização, de todos na organização. Então, essa é uma parte importante, essa parte de avaliação estratégica, né? E a outra pergunta que surge é o seguinte, né? Nós definimos, lá no nosso planejamento, na nossa estratégia, nós definimos em quais negócios nós iremos atuar, quais são as nossas unidades de negócio, e colocamos a nossa estratégia para rodar, o nosso planejamento estratégico para rodar. E aí nós perguntamos, né, o negócio pode ser reavaliado? Né? Nós podemos reavaliar o negócio? Nós planejamos, né? Então, em determinado momento, nós podemos reavaliar isso? Será qual que é a resposta para essa pergunta, né? Então, nós pensamos o seguinte, quando nós construímos, quando nós avaliamos, quando nós implementamos, como nós planejamos, na verdade, reavaliação, a revalidação da nossa estratégia, ela é constante, ela faz parte do processo. Então, deve sim ser avaliada, deve ser revalidada e, caso necessário, deveremos tomar todas as ações necessárias para nós reposicionarmos a nossa empresa, para nós reposicionarmos as nossas estratégias, os nossos objetivos, as nossas metas. Então, sim, o negócio pode e deve ser reavaliado. Assim, nós chegamos ao final dessa nossa 5ª videoaula, no nosso módulo, né, na nossa disciplina Planejamento Estratégico. Nos vemos na nossa próxima e última videoaula. Até lá!